Essa mulher teve o lábio superior arrancado por uma mordida que ela levou do seu Chow-Chow. E no vídeo de hoje, né, eu vou dar as minhas considerações, os meus 2 centavos, 20 centavos de opinião sobre o assunto, já que trabalho com cães há 14 anos na área de adestramento de cães, tá? Bom, esse caso repercutiu muito no meu Instagram, é só o que eu vejo lá, os colegas compartilhando as opiniões deles e tudo mais, e eu decidi fazer esse vídeo falando sobre esse assunto aqui para o YouTube, tá? Peguei o vídeo dela aqui no TikTok, o vídeo que teve maior alcance, foram mais de 10 milhões de visualizações. A gente vai escutar o que ela tem para dizer e eu vou falando um pouco tanto sobre a raça quanto, né, o que ocorreu, sem julgamento à pessoa, né? Ela já sofreu o suficiente, já teve ali uma parte da sua boca arrancada pelo seu próprio cão. E não estou aqui para julgar, estou aqui para passar informação e, claro, né, se alguém assistir esse vídeo e eu puder mudar um pouquinho a visão que essa pessoa tem sobre cão, e isso futuramente tornar a vida dela mais segura e a vida do seu cão uma vida mais equilibrada e feliz, eu também fico muito feliz com isso. Vamos dar o play aqui? Eu vi muito comentário aqui dizendo assim, gente, pesquisem sobre a raça, não pegue cachorro. Gente, o que eu mais fiz foi pesquisar sobre a raça. O que eu mais fiz foi ler sobre, sabe? Que eles são territorialistas, que eles escolhem uma pessoa da família como dono, né? E o Jake, desde pequeno, ele sempre gostou. Então, aqui é interessante que ela fala, né, que ela pesquisou muito sobre a raça. Bom, provavelmente o que aconteceu é que ela assistiu alguns vídeos no YouTube falando sobre a raça e também deve ter visto alguma coisa no Google, no geral, em algum site, por aí. Isso é melhor do que nada, né? Tendo em vista o que a gente vê acontecendo num país como o Brasil, que tem altíssimo número de cães e pouquíssima cultura canina. Então, tipo, ela assistir alguns vídeos sobre Chow Chow e ler um pouco sobre o assunto em 2, 3 sites por aí, é melhor do que nada, né? Às vezes é mais do que a grande maioria das pessoas fazem. Só que existe uma diferença entre ler sobre a raça e entender de cachorro e muitas vezes assimilar o que você está lendo. Porque o que acontece também, às vezes tá lá, o determinado cão é territorialista. Aí a pessoa, ela normalmente compra o cão filhote. Como ela mesma vai dizer no vídeo aí, que ela trouxe ele com 40 dias, o que é cedo demais, né? Depois eu falo sobre isso. Ela traz o filhote. Um cão territorialista, normalmente, com 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele não é territorialista na cidade. Você tem o cão, ele tem desenvolvimento durante a vida dele, tá? Então, existe a fase de filhote, a fase da puberdade canina, né? A fase adulto, que é jovem adulto, adulto mesmo, depois a fase de idoso e por aí vai. E durante essas etapas, o cão vai mudando. Então, a pessoa comprou lá um chau-chau. Se com 60 dias esse cachorro não quer me matar, não, o meu não é territorialista, entende? Então, é preciso entender aquilo que você está lendo. E eu já vi isso acontecendo na prática muitas vezes. Da pessoa achar, Jenny, comprei um Rottweiler, mas, cara, achei que ia ser bom para guardar minha casa, mas esse aqui é muito dócil. Não, entendo, mas aí quantos anos tem o seu cão, né? Vamos ver. Não, ele tem 4 meses. O que você esperava, né? Então, assim, é preciso entender a fase de desenvolvimento que o cão está. Eu vou dar um exemplo, sem ser dessa parte, né? Mais ali do territorialista, por aí vai. Com cães ativos é assim, tá? A pessoa compra um Border Collie, a pessoa compra um Malinois, e por aí vai, e ela está cansada, porque onde você for ler ou assistir vídeo sobre Border Collie ou sobre Malinois, você vai ver que é um cão de altíssimo nível de energia. Aí a pessoa compra esse cachorro e ela fala assim: não consigo dar conta dele, não consigo cansar ele. Mas e aí, como é que é a rotina de passeio e tal? Não, eu passei todo dia 30 minutos por dia. Gente, vocês entendem que 30 minutos por dia qualquer shih tzu saudável faz?
E se você passasse 1 hora e meia, para esses cães ainda assim não seriam nada. Que você precisa, com esse tipo de cão, ter alguma atividade extra, frisbee, canicross, sei lá, outros esportes, né? E, além disso, você precisa educar o seu cão, não baseado apenas no quanto você consegue cansar ele, mas também ensiná-lo a parar, ensiná-lo a relaxar. E essa vai ser a grande dificuldade desses cães e que você também tem que se dedicar. Porque ter um cão educado não tem que se basear apenas no quanto ele está cansado ou não, não tem nada a ver, tá? Só que as pessoas leem que o cão é um cão de alto nível de energia, mas elas não entendem na prática o quanto isso vai afetar ou não o estilo de vida delas, o quanto isso encaixa ou não no estilo de vida delas. Então aqui aconteceu a mesma coisa. Ela leu sobre Chow Chow, mas ela não entendeu o quanto isso significaria ter um na sua casa. E acima de tudo, claro, estudar o básico sobre cão, né? Que infelizmente é muito raro no nosso país. De brincar. E isso, inclusive, eu estranhava, porque, pelo que eu havia lido sobre a raça, eles não gostam de brincar. E o Jake gostava de brincar, o Jake gostava de pular em cima da gente, o Jake gostava que eu deitasse com a cabeça em cima dele. Ele deitava no chão para eu deitar com a cabeça. Era algo assim, ele não parecia ser da raça. Aqui também, né? Primeiro, ela diz ele não parecia ser da raça, porque a pessoa leu em algum momento, Chow Chow são territorialistas. Logo, é um cão que eu não vou poder nem olhar no olho dele, que ele vai rosnar para mim. Não é assim que funciona. Né? Primeiro, que ele pulava nela. Tem cão que pula apenas porque foi reforçado, desde filhotinho o cachorro pula e parará, 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 e a pessoa recompensa ele, acaba que ele se mantém pulando para pedir carinho, tem. Mas tem cachorro também que pula, muitas vezes para controlar ali um pouco os movimentos da pessoa pelo ambiente que ele acredita que é dele. Além disso, no geral, desde um Golden até um Fox Paulistinha, até um Fila, enfim, cães não gostam muito que a gente coloque a nossa cabeça muito próximo da cabeça deles. Isso não é seguro. E a gente vê um monte de pessoas fazendo isso com crianças, para vocês terem noção, tá? E aí, os cães dão muitos sinais que estão incomodados, que as pessoas não entendem. Porque elas não entendem sobre cães. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: não, mas o meu cachorro gosta. Aí eu falo: sério, me manda um vídeo, quero ver. Ou se eu estou na casa do cliente, né? Eu falo assim: faz aí, quero ver. Aí a pessoa vai lá e faz. Eu falei assim: tá vendo isso aqui que o seu cachorro fez? Isso, né? Porque a linguagem corporal não é analisado de um pontinho da parte do corpo do cão. Você tem que analisar o todo e o contexto. Isso aqui são sinais que o seu cão tá te dando que ele não gosta. Você não tá sabendo ler. Mas não é porque ele não te rosna, não é porque ele não mostra os dentes, não é porque ele não te larga uma mordida que ele tá gostando. Ele só tá te dizendo isso de uma forma mais sutil. E se isso não for respeitado, em algum momento, o seu cão pode passar da linha e acabar ali te mordendo. Mas ele deu sinais, você que não percebeu antes. E outra coisa também, né? Não é porque um cão, vamos dizer que ele realmente não, mas o meu cão gosta. Ok, ele gosta, tudo bem. Mas e no dia se ele tiver. Tem gente que gosta do cachorro estar deitado e a pessoa coloca a cabeça aqui assim perto da barriga do cachorro, né? E se naquele dia o cão acordou com um pouco de dor na barriga, tá com o intestino ruim e tal? O cachorro não sabe falar. Ele não vai acordar de manhã e falar assim para você: olha, soltei gases a noite toda, acho que eu comi algum inseto que não me fez bem. Ou aquela ração de ontem estava meio regaçada. Soltei umas bufas de noite, tô com cólica de intestino, tá doendo. O seu cão não sabe falar e não vai te dizer. E às vezes demora durante o dia você vai observando o seu cachorro para daí você, eu acho que o meu cachorro não tá muito bem da barriguinha hoje. Isso acontece com todo mundo. Só que se você tem um cão
de pequeno porte, em algum momento você põe a mão nele, ele dá uma incomodada ali, dá uma beliscada, você tem uma situação que aconteceu. Se você tem um cão maior, a potência desse cão é maior. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu com o Chow Chow com a moça, mas a gente vê isso acontecendo, né? Ah, mas o meu cão sempre gostou. Sim, criatura, mas se um dia o seu cão não estiver num bom dia, se ele não estiver bem, a hora que você causar determinada dor nele, ele pode querer te afastar dali. E, a depender do porte desse cachorro, é complicado. Então, a gente tem que ter manejo para tratar os cães. O que é manejo, Jenny? É a forma como eu lido com esse cão, é onde eu toco nesse cão, é como eu interajo com ele na hora do carinho, como a gente interage na hora da brincadeira, né? Como ele se sente dentro da minha casa, dentro do ambiente que eu tenho para oferecer para ele, tá? O que ele pode ou não fazer dentro desse ambiente, tudo isso é manejo. É a forma como você apresenta o mundo para o seu cão e a forma como você faz as coisas com o seu cachorro. E é óbvio que cães maiores demandam uma responsabilidade maior. Então, gente, entendam uma coisa: não basta ler sobre a raça que você escolheu, você tem que assimilar o que você está lendo. Procure um adestrador também. E também não adianta você pesquisar sobre a raça e ir lá e comprar de qualquer canil fundo de quintal, porque o padrão do comportamento daquela raça não vai vir assim para você. Isso acontece muito com o Golden, né? A pessoa lê Golden, dócil, não sei o quê, papapá, um cão que gosta de estar próximo da família, e ela compra o Golden dela na OLX. Aí vem o Golden reativo, agressivo, parará, parará. Entendeu? Você pesquisou sobre um padrão de raça. Só que se você não compra de um canil minimamente sério, aquele temperamento que você está lendo não vai corresponder ao temperamento do cão que você está comprando. E quando a gente vê, isso não vai acontecer comigo, não. Isso é da criação. A primeira coisa que a gente fala, não, isso é da forma como você cria. Se eu criar direito, não era da criação. E eu estudei muito e li muito sobre a raça, assim. Então, foi o que eu disse, ela estudou, né? Disse ela que estudou muito e leu sobre a raça, mas se você estudar e entender o básico sobre cães, sobre adestramento, sobre comportamento animal no geral, você vai entender que não existe isso de é da criação. O comportamento, ele tem bases genéticas e bases ambientais, que no final das contas, nós dificilmente conseguiremos dizer que determinado comportamento é puramente genético ou puramente ambiental, tá? Então, existe o componente genético, é óbvio, uma propensão genética. Então, de acordo com a FCI, né, o Chow Chow, ele entra no grupo 5, tá? Que são os grupos dos Spitz e dos cães dos tipos primitivos. E existe algo nisso, né? Então, são cães, inclusive, que sim, aparentam ter um certo ar de independência, né? Mas, é claro, independente disso, são cães como outro qualquer. Eles têm maior similaridade tanto no seu físico quanto no seu comportamento com os ancestrais aí dos cães, né? Os lobos, certo? Mas isso não significa que não são cães, tá? São cães. Por isso que é preciso você entender. Só que não são cães tão simples assim de lidar. Por isso que a gente fala Husky, Chow Chow, Akita, Shiba. Enfim, não são cães para donos de primeira viagem. Se você nunca teve um cachorro na sua vida, a chance de você conseguir ter bons exemplares dessas raças e dar para eles uma boa educação são muito pequenas. Provavelmente virará um grande problema na sua vida por 10, 15 anos, o tempo que esse cachorro viver, tá? Então, é muito importante que você primeiro tenha experiência com cães. Existem cães muito mais simples de lidar no dia a dia do que cães primitivos, tá? Só que a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque vocês só querem escutar aquilo que vocês querem escutar, né? Aí fica difícil, certo? O Chow Chow foi originalmente utilizado na China como cão de guarda, tração e caça, certo? Então,
não são ursinhos carinhosos, são cães, são animais e são maravilhosos sendo assim, mas são cachorros. Como em outro vídeo essa moça disse, não deixa de ter instintos. E nós, como donos, como seres racionais dessa relação, precisamos compreender e nunca dar ali a mão para o azar e abrir brechas que podem nos machucar e causar uma experiência que nós não queremos no nosso cão. Eu não quero que o meu cão tenha nunca a experiência de meter o dente em mim. Isso é muito ruim para a nossa relação. Isso vai interferir automaticamente na qualidade de vida desse animal. Então, tenha um pouquinho mais de consciência. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo e também de se inscrever no canal Latidaria. Um abraço e até mais.